esse exercício do delineamento blocos ao acaso. Aqui nós temos 3 tratamentos e 4 blocos. Os valores dos tratamentos, o somatório de cada um dos tratamentos, YI, ponto, 46. Somatório do tratamento 2, 10 mais 8 mais 9, vai dar o valor de 37. 6 mais 7 mais 6 mais 7 dá o valor de 26. E vamos calcular também os somatórios de cada um dos blocos. O somatório dos blocos é 28, 12 mais 10 mais 6, 28, 11 mais 8 mais 7, o bloco 2 vai dar um valor de 26. E o somatório do bloco 3, 10 mais 11, 21 mais 6, 27. Do bloco 4, 12 mais 9 mais 7 dá um total de 28. O somatório total do experimento, que é o somatório das 12 unidades experimentais, somando todas essas unidades experimentais aqui, nós temos o valor de 109. Esse valor de 109, nós representamos ele por y ponto, que nada mais é do que o somatório desses 3 valores, ou também o somatório desses 4 valores vai dar o mesmo valor de 109, certo? Então esse é o y ponto. Calculamos também as médias dos tratamentos, dividindo o somatório de cada um dos tratamentos pelo número de repetições. Então 46 dividido por 4 vai dar um valor de 11,5, certo? Tratamento 2, 37 por 4 vai dar 9,25. E do tratamento 3, 6,5, que é 26 dividido por 4, certo? Muito bem, esse é o primeiro passo para nós calcularmos a análise de variância. Então nós vamos na sequência montar o quadro da análise de variância. Então nós já temos o somatório dos tratamentos, já temos o somatório dos blocos, o somatório geral e também temos as médias dos tratamentos. Agora nós precisamos montar o quadro da análise de variância. Para isso nós precisamos lembrar das equações dos graus da liberdade, soma de quadrados, quadrados médios, F calculado e F tabelado. Bom, começando pelos graus de liberdade. Grau de liberdade de bloco é o número de blocos menos 1, ou seja, J menos 1. Nós podemos ver que nós temos 4 blocos. Portanto, o grau de liberdade é 3. Da mesma forma, para tratamentos, grau de liberdade é I menos 1, ou seja, tratamentos, número de tratamentos menos 1, que vai nos dar 2 graus de liberdade para efeito de tratamento. Grau de liberdade total é sempre o total de unidades experimentais que nós temos no experimento, menos 1. Nós temos 3 tratamentos, 4 blocos, dá 12 unidades experimentais, menos 1, 11. Então, o grau de liberdade é 11. Grau de liberdade do erro nós podemos fazer a partir da equação, que é I menos 1 vezes J menos 1, ou por diferença, total de grau de liberdades, né, menos 3 do bloco, menos 2 de tratamento. Então, 11 menos 5 nos daria 6 graus de liberdade. Então, colocamos aqui 6 graus de liberdade. Ou, utilizando a equação, grau de liberdade do erro vai ser I menos 1 dá 2. São 3 tratamentos menos 1. J menos 1, 4 blocos, menos 1, 3. Então, 2 vezes 3 também dá 6. Certo? Agora vamos partir para a soma de quadrados. Começando com a soma de quadrado total. Soma de quadrado total é dada pela equação somatório de y e j ao quadrado menos y ponto ao quadrado dividido por i vezes j. Então essa nós temos a equação da soma de quadrados total. Vamos interpretar o que é essa equação. Y e j ao quadrado, somatório disso é o que? Nós pegarmos cada uma das unidades experimentais, elevar ao quadrado e somar. Então quando i vale 1, i se refere a tratamento, j vale 1, j se refere a bloco, nós estamos falando da unidade experimental que recebe o tratamento 1, no bloco 1, que tem o valor de 12. Então vai ser 12 ao quadrado mais. Aí nós vamos variando cada uma das unidades experimentais. Então vou pegar o 12 ao quadrado, mais, quando o i vale 1 e o j vale 2,
I valendo 1, que é tratamento, J valendo 2, o valor da nossa unidade experimental é 11. Somatório, portanto, mais 11 ao quadrado. E assim nós vamos fazendo para cada uma das unidades experimentais até a última unidade experimental. Quando o I vale 3 e o J vale 4, nós teremos até a unidade experimental de valor 7 ao quadrado. Então essa é a primeira parte. Então, o quadrado das unidades experimentais somados, certo? Menos essa segunda parte, que é o que? Y ponto ponto, e nós já vimos que Y ponto ponto tem o valor de 109, que é o somatório total das unidades experimentais elevado ao quadrado, dividido por I vezes J. I nós vimos que vale 3, vezes J, que vale 4, certo? Aqui nós vamos ter o resultado da nossa soma de quadrado total, e esse valor nos deu aí 54,91. Então, esse é o resultado, 54,9167. Vamos utilizar 4 casas decimais. Tranquilo até aqui? Y e J ao quadrado, cada uma das unidades experimentais, as 12 unidades experimentais, elevado ao quadrado e somado. Y ponto ponto ao quadrado, dividido por IJ, o valor total do somatório das unidades experimentais, dividido por I vezes J. Então vamos colocar aqui, soma de quadrado total, o valor de 54,9167. Essa é a variação total desse experimento. Tranquilo? Parte dessa variação total será distribuída entre soma de quadrados de bloco, tratamento e erro. Tranquilo? Muito bem. Então, calculada a soma de quadrado total, deu um valor de 54,9167. Nós vamos calcular, então, a soma de quadrado de bloco. Soma de quadrado. A soma de quadrado de bloco é dada pela expressão somatório de y ponto j ao quadrado dividido por i menos o fator de correção, que vem a ser essa expressão do somatório de todas as unidades experimentais, que é o y ponto ponto, tem o valor de 109, ao quadrado dividido pelo número de unidades experimentais. O resultado dessa expressão vai dar 990,0833, certo? Então vamos ver a soma de quadrado de bloco. Somatório de y ponto j ao quadrado dividido por i. Quem é y ponto j ao quadrado? Y ponto j são o somatório dos blocos. O bloco 1, o somatório é 28, bloco 2, 26 e assim sucessivamente. Tranquilo? Ponto no lugar do i, somo todos os i. O índice j aparecendo aqui, eu vou fazer esse somatório para cada um dos j, para cada um dos blocos. Então nós vamos pegar esses valores, 28 ao quadrado mais 26 ao quadrado mais 27 ao quadrado mais 28 ao quadrado, dividindo isso por i. I é o número de tratamentos, que é 3, menos o fator de correção. Quem é o fator de correção? O valor dessa expressão, que o resultado é 990,0833. Dá um valor de 2.973. 2.973 dividido por 3 menos 900,0833. Fazendo essa divisão de 2.973 por 3, vai dar um resultado de 991. Então a soma de quadrado de bloco vai ficar 991 menos o nosso fator de correção, que é 990,0833. O resultado disso vai dar 0,9167, que é o valor da soma de quadrado de bloco. Podemos colocar aqui o valor de 0,9167. Muito bem, então calculamos aí a soma de quadrado de blocos. Tranquilo? Agora passamos então para a soma de quadrado de tratamento. A soma de quadrado de tratamento é dado pela equação somatório de y ponto ao quadrado
dividido por J menos o fator de correção, certo? Fator de correção nós já vimos. Primeira parte da expressão da soma de quadrado de tratamento. Somatório de yi ponto ao quadrado dividido por j. Quem é yi ponto? Nós já temos aqui na nossa tabela de dados. Y ponto é o somatório de todas as repetições de cada um dos tratamentos. Quando i vale 1 é o primeiro tratamento, i vale 2 o segundo tratamento e assim por diante. Então, quem são esses valores? Esses aqui. 46 ao quadrado mais 37 ao quadrado mais 26 ao quadrado. Isso tudo dividido por j, que é o número de repetições, o número de blocos, que é 4. Menos o fator de correção, 990,0833, certo? Então, o resultado dessa expressão do somatório de 46 ao quadrado mais 37 ao quadrado mais 26 ao quadrado vai dar um resultado de 4.161. Isso dividido por 4 menos o fator de correção, 990,0833. Então, a soma de quadrado de tratamento vai ficar igual, resolvendo essa expressão, 4.161 dividido por 4 vai nos dar 1040,25. 1040,25 menos 990,0833. Resultado disso vai dar a soma de quadrado de tratamento, que vem a ser 50,1667. Tranquilo? Então essa é a soma de quadrado de tratamento. O valor é 50,1667. Muito bem, só falta então a soma de quadrado dos erros. Soma de quadrado de erro, a forma mais fácil de calcular é por diferença. Soma de quadrado total menos soma de quadrado de bloco menos soma de quadrado de tratamento. Então, a soma de quadrado de erro vai ser total, deu 54.000,9167 menos soma de quadrado de bloco, que deu 0,9167 menos a soma de quadrado de tratamento, que é 50,1667. Resolvendo essa expressão, essa diferença vai nos dar aí que a soma de quadrado de erro é 3,8333. Então, soma de quadrado de erro é 3,8333. Vamos colocar aqui no nosso quadro 3,8333. Muito bem, então nós temos aí a soma de quadrados de bloco, tratamento, erro e total calculados. Os quadrados médios de erro, basta nós dividirmos a soma de quadrados pelos seus respectivos graus de liberdade. Então, a soma de quadrado de bloco dividido pelo grau de liberdade de bloco vai nos dar o quadrado médio de bloco, que dá 0,3056, certo? A soma de quadrado de tratamento dividido por grau de liberdade de tratamento vai nos dar quadrado médio de tratamento, que é 25,0833. Muito bem, esse é o quadrado médio de tratamento. Quadrado médio de erro vai ser a razão entre soma de quadrado de erro dividido por grau de liberdade de erro. Essa razão vai dar o valor de 0,6389. 0,6389. Tranquilo. E quadrado médio total nós não calculamos. Agora nos resta calcular o valor do F calculado. Então nós temos F calculado para efeito de bloco e para efeito de tratamento. Para nós calcularmos o teste F da análise de variância para cada um desses fatores. Para o efeito de bloco, o nosso F calculado vai ser a razão entre quadrado médio de bloco dividido pelo quadrado médio do erro. Então 0,3056 dividido por 0,6389 vai nos dar um valor
de 0,48. Aqui no F calculado nós podemos utilizar duas casas decimais, uma vez que ele vai ser comparado com o valor do F tabelado, que nós vamos encontrar nas tabelas também com duas casas decimais, certo? O valor do F calculado para o efeito de tratamento, da mesma forma que nós calculamos o F calculado de bloco, é a razão entre o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Então 20,0833 dividido por 0,6389 vai dar um valor de 39,26. Tranquilo? Então nós temos calculado aí os valores de F calculado de bloco e também de tratamento. Os valores de F tabelado nós precisamos consultar tabelas estatísticas específicas, tabela do teste F, com o nível de significância considerado. Nesse exercício, o nível de significância considerado foi de 5%. E os valores, para nós encontrarmos nas tabelas, nós precisamos consultar essa tabela com base no grau de liberdade do fator que nós estamos considerando, o grau de liberdade do erro e também o nível de significância. Consultando os valores na tabela para F tabelado de bloco, nós vamos chegar ao valor que, com 3 graus de liberdade para bloco e 6 graus de liberdade para erro, na tabela F 5%, nós temos o valor de 4,76. Para o efeito de tratamento, com 2 graus de liberdade de tratamento e 6 graus de liberdade de erro, nós vamos ver na tabela que o valor é 5,14, certo? Muito bem, então montamos o quadro da análise de variância para o delineamento blocos ao acaso. Uma vez calculado o quadro da análise de variância, o próximo passo é a realização dos testes de hipótese da análise de variância. Consiste em 5 passos. O primeiro passo do teste de hipótese é, como o próprio nome diz, estabelecer as hipóteses. Quais são as hipóteses de estatísticas presentes no teste de hipótese? A hipótese H0 é a nossa hipótese de igualdade, hipótese de nulidade. A nossa hipótese H0 é de que a variância dos blocos é igual a zero. A nossa hipótese alternativa é de que a variância dos blocos é diferente de zero. A hipótese H0 diz que os blocos são homogêneos e que esse bloqueamento ele não se faz necessário caso a gente venha a repetir esse experimento. Já a hipótese alternativa é de que realmente existe diferença entre esses blocos. O segundo passo do teste de hipótese é delimitar o nosso nível de significância, que geralmente consiste em 5%. O nosso terceiro passo do teste de hipótese é encontrar o valor da nossa estatística F calculado, que por padrão a gente já calcula lá no nosso quadro da análise de variância, que para esse experimento o valor foi para o efeito de bloco, o valor foi de 0,48, que é a razão entre o quadrado médio de bloco e o quadrado médio de erro, certo? O próximo passo, o quarto passo do teste de hipótese, é encontrar o valor da estatística F tabelado ao nível de 5%. Para isso nós precisamos dos graus de liberdade do efeito que estamos calculando e o grau de liberdade de erro. Grau de liberdade de bloco nós vimos que é 3, grau de liberdade de erro nós vimos que é 6. Buscando na tabela F, esse valor deu um valor de 4,76. E o último passo é a nossa decisão e conclusão. Se nós lembrarmos do quadro da distribuição F, ela tem uma distribuição semelhante a essa aqui. A nossa estatística de F tabelado, ela nos dá a posição na nossa curva que delimita as duas regiões. O nosso F tabelado, que tem o valor de 4,76. À direita desse valor, nós temos o que a gente chama de região crítica, ou região de
rejeição da hipótese H0. Então a nossa região crítica fica à direita. Essa curva ela começa em 0 e vai aumentando, chegando até o valor crítico, o valor do F tabelado. À direita desse valor, a área abaixo dessa curva, ela representa o nosso nível de significância. Então concentra 5% da densidade de distribuição. À esquerda, por consequência, concentra os outros 95%, que é a nossa região de aceitação da nossa hipótese de nulidade, a nossa hipótese H0. E posicionando o valor do nosso F calculado de 0,48 nessa escala da nossa distribuição, nós vamos verificar que esse valor de F calculado ele fica à esquerda do nosso valor de F tabelado. Então, o nosso F calculado ele ficou na região de aceitação da hipótese H0. Portanto, a nossa conclusão é de que, como o valor do F calculado é menor do que o F tabelado, ele fica na região de aceitação da nossa hipótese de nulidade, a nossa hipótese H0. Ou seja, para esse experimento, esse efeito de bloco ele não é significativo. O nosso próximo teste de hipótese é para o efeito de tratamentos. Muito bem, da mesma forma que para o efeito de blocos, o teste de hipótese para efeito de tratamento também consiste em 5 passos, começando por estabelecer as hipóteses, onde nós temos que a hipótese H0 é que o efeito de tratamento ele não difere de zero, e a nossa hipótese alternativa é de que o efeito de tratamento é diferente de zero, e nós temos diferença significativa entre os nossos tratamentos, certo? O nível de significância considerado é o da pesquisa, nesse exemplo de 5%, que é o mais usual. O F calculado, nós já calculamos para esse experimento, o valor foi de 39,26. E o valor do nosso F tabelado, a 5%, nós precisamos do grau de liberdade de tratamento e também o grau de liberdade do erro. O grau de liberdade de tratamento é 2, do erro é 6. Buscando esse valor na tabela, nós temos um valor de 5,14. Muito bem, esse valor do F tabelado, ele vai limitar as duas regiões da nossa distribuição de probabilidade, distribuição F, e ele tem esse valor de 5,14, é o nosso F tabelado, certo? À direita desse valor nós temos a região crítica, região de rejeição da hipótese H0, por consequência, a aceitação da hipótese alternativa de que existe diferença entre os tratamentos. Posicionando o nosso valor do F calculado, a estatística calculada para o nosso experimento, nós encontramos que esse valor é 39,26, e na nossa escala que começa em 0 e vai aumentando, nós vimos que aqui tem 5,14, então uma quebra de escala que nós vamos chegar a esse valor de 39,26, que é o nosso valor da estatística F calculado. Então nós podemos perceber que o nosso valor da F calculado ficou na região crítica, também chamada de região de aceitação da hipótese alternativa, aceitação de que o efeito de tratamento ele é significativo. Então pelo menos um contraste de médias entre as médias dos tratamentos, ela é significativa. Para verificar quais são os melhores tratamentos ou qual é o melhor tratamento, nós precisamos partir para um próximo passo, que é a realização de um teste de análise complementar, que vai depender das características dos tratamentos, se eles são qualitativos ou se eles são quantitativos. Sendo qualitativos, nós vamos partir para um teste de comparação múltipla de médias, sendo quantitativo, uma análise de regressão, certo?